Capítulo 6. A feira e a cidade da vaidade. Evangelista prediz dificuldades. Quando Cristão e Fiel estavam quase fora do deserto, o seu bom amigo Evangelista os alcançou. Depois de saudá-los, Evangelista perguntou: "Como tem passado desde que os vi pela última vez? O que vocês viram em sua jornada? E como tem se conduzido?" Então eles lhe contaram suas experiências do caminho e de que modo e com que dificuldades haviam chegado até ali. Evangelista: "Graças a Deus, estou muito contente. Não por vocês terem sofrido provações, é claro, mas por terem obtido vitórias e, não obstante suas imperfeições e equívocos, haverem continuado no caminho do peregrino. Estou contente por mim mesmo e por vocês também. Tenho semeado e vocês têm colhido. E virá o dia em que tanto o que semeou como o que colheu regozijar-se-ão juntos. Isto é, se nos mantivermos firmes e não desfalecermos. Porque a seu tempo, diz Paulo, ceifaremos se não houvermos desfalecido. Há uma coroa incorruptível esperando por nós. Então corra para alcançá-la. Existem alguns, vocês sabem, que partiram para obter a coroa e correram bem por um tempo. Alguns percorrem um longo caminho. Contudo, permitem-se tornar negligentes e deixam que outros lhe tomem a coroa. Portanto, guardem o que têm, para que ninguém lhes tome a coroa. Vocês ainda não estão fora do alcance do diabo. Ainda não resistiram até ao sangue, combatendo contra o pecado. Deixem o reino de Deus ter sempre a supremacia em sua mente e creiam com toda a firmeza nas coisas invisíveis. Não permitam que nada deste lado do céu possua-lhes a alma. Guardem bem o coração contra a concupiscência e a vaidade, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quando não é guardado pela graça divina. Voltem a face firmemente em direção ao seu destino, porque vocês têm ao seu lado todo o poder no céu e na terra." Cristão: muito obrigado, irmão evangelista, por sua sábia e útil exortação. Agora que já sabemos que Deus lhe revela as coisas por vir, gostaríamos que nos contasse algumas das coisas que estão adiante de nós, coisas que poderão nos acontecer e como enfrentá-las. Evangelista: vocês leram na palavra que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vocês descobrirão, como o apóstolo Paulo, que em cada cidade algemas e aflições os esperam. Assim, não podem esperar ir longe em sua peregrinação sem enfrentar provações de alguma forma. Algumas delas já lhes sobrevieram e outras mais se seguirão. Por enquanto, como veem, já estão quase fora deste deserto. Logo entrarão numa cidade, onde serão altamente tentados pelos inimigos da verdade, que esforçar-se-ão para pô-los à morte, e um de vocês poderá selar com sangue o seu testemunho. Mas sejam fiéis até a morte, e Cristo dar-lhes-á a coroa da vida. Se um de vocês tiver de morrer lá, ainda que a sua morte seja cruel e grande a sua dor, ele será mais afortunado que o outro, porque chegará bem mais cedo à cidade celestial e escapará das tribulações que o outro deverá suportar pelo restante do caminho. Quando chegarem, porém, à cidade e virem cumprido o que relatei, lembrem-se de seu amigo e Senhor Jesus Cristo e comportem-se como homens e encomendem a Deus a guarda de sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então vi em meus sonhos que eles haviam deixado atrás o deserto e entrado numa cidade, onde existia uma feira que funcionava o ano inteiro. Evangelista não estava mais com eles. O nome da cidade era Vaidade, e a feira era a Feira da Vaidade. O povo do local era fútil, não se importando com nada a não ser dinheiro, prazer e fama. A cidade era muito antiga
e a feira vinha funcionando havia muitos e muitos anos. Quase 5.000 anos atrás, os peregrinos a caminho da cidade celestial passavam por essa cidade. Por isso, Beelzebu, Apolion e Legião, com os seus operários, estabeleceram essa feira para proporcionar toda espécie de entretenimento aos viajantes e vender todo tipo de mercadoria o ano inteiro. Até hoje, nessa feira, são vendidas mercadorias como casas bonitas, terras, ações e apólices, falsa segurança, roupas vistosas, joias, cosméticos caros, ouro e prata, antiguidades, pérolas, pedras preciosas, fama, fortunas, reputações, virtude, honra, popularidade, posições, títulos falsos, diplomas falsificados, competições, oportunidades, jogos, votos, eleições, cargos governamentais, influências pessoais, relatórios forjados, propagandas, falsidades, notícias fictícias, decepções, personalidades artificiais, esquemas, embustes, comicidade, belas rainhas, atração sexual, prostitutas, vidas humanas e almas de homens. Além disso, nessa feira, o tempo todo estão jogando, iludindo, enganando, espoliando, defraudando, mentindo, roubando, trapaceando. Nela há malandros, patifes, libertinos, carnavais, festejos, bebedeiras, folias, conivências, tolos, assassinos, mulheres lascivas, homicídios, adultérios e toda espécie de imoralidades. A estrada larga que conduz à destruição e traz tanto comércio à feira passa pelo meio da cidade. E nessa cidade da vaidade existem tavernas, clubes noturnos, estalagens de beira de estrada, shows sedutores, cassinos populares, refinamento social, igrejas modernas, cristãos artificiais, segregação denominacional, pastores profissionais usando psicologia em massa, colocando-se como senhores sobre a herança de Deus, governando suas congregações pelo lucro vil, açoitando e tosquiando o rebanho, em vez de alimentá-lo e dar-lhe um bom exemplo. Há também pseudocientistas famosos, médicos charlatões, agenciadores de apostas clandestinos, escroques, impostores de todas as espécies. Não obstante, se alguém indo para a cidade celestial quisesse evitar a cidade da vaidade, seria obrigado a sair do mundo. O príncipe da paz, quando aqui na terra atravessou essa cidade para ir à sua pátria, e esse mesmo Beelzebu era como agora, o senhor da feira. Ele tentou vender ao príncipe muitas de suas vaidades. Até ofereceu-lhe fazê-lo administrador da feira, porque o príncipe era uma pessoa muito influente. Beelzebu levou-o de uma seção a outra, mostrou-lhe as diversas nações do mundo e prometeu-lhe fazê-lo governador de todas elas, se ele se humilhasse e comprasse algumas de suas futilidades. O príncipe, porém, não se interessou por nenhuma das mercadorias e deixou a cidade sem gastar um centavo por qualquer dos produtos de Beelzebu. Cristão e fiel na feira da vaidade. Tão logo cristão e fiel adentraram a feira, provocaram grande impressão, não apenas ali, mas em toda a cidade. Em primeiro lugar, seus trajes eram tão diferentes dos usados pelas pessoas do local que todos fitavam-nos demoradamente. Alguns disseram que eles eram excêntricos, outros chamaram-nos de bizarros, e houve quem dissesse que estavam ali para causar problemas. Segundo, o seu falar era diferente. Poucos podiam entender o que diziam, porque naturalmente falavam a língua de Canaã, enquanto os que mantinham a feira eram homens deste mundo. De uma ponta à outra da feira pareciam bárbaros. Terceiro, aqueles peregrinos não mostravam interesse pelas suas mercadorias, e isso era o que mais preocupava as pessoas da feira. Cristão e fiel sequer as olhavam, e quando lhes diziam para comprar algo, tapavam os ouvidos e oravam. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Proferiam isso olhando para o alto,
como se pertencessem a outro país. Escarnecidos e atacados. Um homem que já ouvira falar dos dois, observando o seu comportamento peculiar, indagou-lhes: "O que vocês vão comprar?" Fixando nele os olhos, os dois responderam: "Compramos a verdade." Isso deu ocasião a que os perseguissem. Finalmente, aqueles que odiavam os peregrinos criaram um tumulto e uma tal comoção que toda a ordem foi desfeita. O caso foi levado ao governador, que veio rapidamente e os prendeu para um interrogatório. Os investigadores indagaram de onde eles vinham, para onde estavam indo e o que estavam fazendo na Feira da Vaidade, naqueles trajes. Responderam que eram peregrinos e estrangeiros no mundo, que estavam indo para o seu país e a sua cidade, a Nova Jerusalém, e que não tinham dado ocasião a aquele motim, nem havia razão para que fossem insultados e retardados em sua jornada. Contaram aos investigadores que o tumulto começara quando um comerciante lhes perguntara o que iriam comprar, e eles responderam que comprariam a verdade, que quando disseram isso não tinham ideia de que causariam tamanha comoção. Entretanto, os examinadores não acreditaram neles. Acharam que fossem astutos desordeiros, que tinham vindo à feira com o propósito específico de criar um alvoroço. Então chicotearam-nos, sujaram-lhes a face com lama, puseram-nos numa jaula de ferro e os expuseram diante do povo. Ali permaneceram por um longo tempo, sem água ou comida. Foram feitos objeto de folia e aversão. O administrador do local ria com aqueles que zombavam deles. Os dois foram pacientes, controlando bem o seu temperamento, não pagando mal por mal, antes mostrando bondade àqueles que deles abusavam, proferindo boas palavras em troca de um tratamento cruel e prestando favores pelas injúrias. Por conseguinte, alguns indivíduos na multidão, que eram mais observadores e menos preconceituosos, começaram a falar contra as injustiças feitas àqueles homens. Isso enfureceu os malfeitores. Eles voaram enraivecidos sobre aqueles que tentavam defender os peregrinos, chamando-os de aliados dos prisioneiros e sugerindo que deveriam estar na cadeia com eles, partilhando de sua punição.